O reino de Oió e o nascimento de Xangô. Xangô não nasceu Deus. Nasceu homem, príncipe do reino de Oió, herdeiro de um trono que carregava tanto poder quanto perigo. Desde criança, era diferente. Quando gritava de raiva, trovões respondiam. Quando batia os pés no chão, a terra tremia. Quando olhava com fúria, relâmpagos cortavam o céu. Este menino não é normal, sussurravam os anciãos. Há algo divino e perigoso nele. Seu pai, o rei, via o poder do filho e sentia ao mesmo tempo orgulho e medo. Poder sem controle é destruição esperando acontecer, alertava. Você precisa aprender a governar a si mesmo antes de governar outros. Mas Xangô era jovem, impaciente, convencido de que força era tudo o que precisava. Quando seu pai morreu, Xangô assumiu o trono com apenas 25 anos e governou como governam os que têm poder, mas não sabedoria. Com mão de ferro, sem escuta, sem compaixão. Eu sou o rei, se trovejava. Minha palavra é lei absoluta. As pessoas obedeciam por medo, não por respeito. Baixavam a cabeça, não por reverência, mas por terror. 3 mulheres estavam ao lado de Xangô. Oiá, a guerreira tempestuosa que o amava, mas não se curvava, que o confrontava quando estava errado, que era furacão que não se domestica. Obá, a leal que sacrificava tudo por ele, que o servia com devoção absoluta, que se anulava achando que assim conquistaria amor. E Oxum, a estrategista dourada que o aconselhava, que via além da superfície, que tentava suavizar arestas que ele cortava sem necessidade. Mas Xangô não escutava nenhuma delas. Vocês são mulheres, dizia com arrogância que agora envergonha. O que sabem de governar reinos? Joial alertou. Seu orgulho vai te derrubar. Ele riu. Ninguém me derruba. Eu sou o trovão. Obá implorou. O povo sofre sob suas decisões impulsivas. Ele ignorou. O povo me obedece. É tudo que importa. Oxum tentou sutileza. Um rei verdadeiro governa corações, não apenas corpos. Ele afastou. Eu governo com poder. Corações são irrelevantes. Então veio o dia que mudaria tudo. Um conselheiro próximo, alguém em quem Xangô confiava, foi acusado de traição. As evidências pareciam claras. Testemunhas surgiram, documentos foram apresentados. Xangô não investigou. Não ouviu a defesa. Não considerou anos de lealdade, não permitiu tempo para provar inocência. Traidor morre, sentenciou. Executem-no ao amanhecer. Oiá tentou intervir. Algo não está certo nessa acusação. Dê-nos tempo para investigar. Não há nada para investigar. A decisão está tomada. Oxum se ajoelhou. Por favor, apenas mais alguns dias. Se ele é culpado, morrerá de qualquer forma. Mas se é inocente, não existe se. Eu decidi, e rei não volta atrás. O conselheiro foi executado ao amanhecer, e naquela tarde a verdade emergiu. Outro conselheiro, movido por inveja, havia forjado tudo, fabricado evidências, subornado testemunhas. O homem executado era completamente inocente. Xangô segurou o relatório com mãos trêmulas. Pela primeira vez na vida, viu claramente o que seu orgulho havia causado. Matou um inocente porque se recusou a ouvir, porque decidir rápido parecia força, porque admitir dúvida parecia fraqueza. O que fiz? Sussurrou para o vazio. Mas o vazio não respondia, apenas ecoava o peso de vida tirada sem necessidade. Oiá entrou no quarto, viu o rei quebrado. Agora você vê, disse sem crueldade, mas com firmeza de quem disse a verdade desde o início. Poder sem sabedoria mata inocentes. Xangô caiu de joelhos. Eu o matei. Meu orgulho, minha pressa, minha recusa em ouvir. Eu matei um homem bom. Oxum se aproximou, colocou a mão no ombro do rei. Sim, você matou. E isso nunca vai embora. Mas você tem escolha agora. Pode se esconder dessa culpa ou pode deixar ela te transformar. Como me transformar? Como desfazer o que fiz? Não desfaz. Obá falou pela primeira vez, com voz que não era mais submissa, mas clara. Mas pode garantir que nunca mais aconteça. Pode mudar como governa a partir de agora. Naquela noite, Xangô não dormiu. Sentou no trono vazio e enfrentou a verdade sobre si mesmo. Ele tinha poder dos deuses, mas sabedoria de criança arrogante. Tinha força para destruir,
mas não paciência para construir. Tinha autoridade para comandar, mas não humildade para ouvir. E tudo isso custou vida de homem inocente. No amanhecer, convocou a Assembleia Pública. Todo o reino se reuniu, confusos sobre o que o rei anunciaria. Xangô desceu do trono, ficou no mesmo nível do povo. Eu cometi injustiça terrível, começou, voz quebrada, mas firme. Executei homem inocente porque meu orgulho não permitiu que eu ouvisse, que eu investigasse, que eu duvidasse. Murmúrios de choque percorreram a multidão. Reis não fazem isso. Reis não admitem erros. A partir de hoje, nenhuma sentença de morte será executada sem investigação completa. Nenhuma decisão importante será tomada sem consultar conselho de sábios, incluindo as mulheres que eu ignorei por puro machismo. Ele olhou para Oiá, Obá e Oxum. Estas 3 mulheres tentaram me salvar de mim mesmo, e eu as rejeitei por orgulho, não mais. Oiá será minha conselheira de guerra e justiça, porque ela vê verdade que ego esconde. Oxum será minha conselheira de diplomacia e estratégia, porque ela compreende nuances que força bruta destrói. E Obá será minha conselheira de bem-estar do povo, porque ela sabe o que é sacrificar tudo e não ser vista. As 3 mulheres se olharam surpresas. Xangô continuou: e estabeleço novo princípio: poder não justifica a decisão. Justiça justifica. Se eu tiver poder, mas não tiver razão, razão prevalece. Eu falhei como rei, mas aprendo como homem, e homem que aprende pode se tornar rei verdadeiro. O reino mudou naquele dia. Xangô não parou de ser poderoso, mas poder passou a ser guiado por sabedoria. Força passou a ser temperada por justiça. Ele consultava antes de decidir, ouvia antes de julgar, duvidava de si mesmo antes de ter certeza absoluta. E lentamente, o medo do povo transformou em respeito verdadeiro. Anos depois, quando Xangô já havia se tornado lenda viva, quando suas decisões justas haviam transformado Oió no reino mais próspero e equilibrado, algo extraordinário aconteceu. Durante uma tempestade violenta, Xangô subiu ao alto da montanha. E ali, entre relâmpagos que eram parte dele, entre trovões que sempre responderam seu chamado, ele ascendeu. Não morreu, transformou. O rei mortal tornou-se orixá da justiça, não por ter nascido perfeito, mas por ter aprendido através do erro mais doloroso. E até hoje, quando invocam Xangô, invocam não o rei arrogante que ele foi, mas o juiz sábio que ele se tornou. Porque sua maior lição não foi sobre poder, foi sobre transformação através da responsabilidade assumida. Xangô nos ensina que divindade não nasce de perfeição, mas de coragem, de enfrentar própria imperfeição e transformar erro em sabedoria que serve outros. Esta história humaniza completamente Xangô ao mostrar que ele não nasceu orixá perfeito, mas homem falho que evoluiu através de erro catastrófico. O nascimento humano de Xangô desmitifica a ideia de que figuras sagradas sempre foram elevadas. Ele começou como qualquer líder arrogante que confunde autoridade com sabedoria. Os sinais de divindade desde criança, trovões respondendo raiva, estabelecem que ele tinha poder inato, mas poder sem maturidade é perigo, não bênção. O alerta do pai sobre governar a si mesmo, antes de governar outros, é sabedoria atemporal ignorada por todo jovem líder, convencido de que força é suficiente. A governança inicial de Xangô por medo, não respeito, é padrão de liderança imatura, que sociedade frequentemente confunde com força, quando é apenas bullying institucionalizado. As 3 mulheres representam aspectos de feminino que patriarcado treina homens a ignorar. Confronto direto de Oiá, sutileza estratégica de Oxum, lealdade sacrificial de Obá. A recusa de Xangô em ouvir mulheres especificamente por serem mulheres é misoginia explícita que a história não suaviza. Ela o nomeia como falha moral grave. A execução do inocente é ponto de não retorno. Algumas lições só podem ser aprendidas através de consequências irreversíveis que te destroem por dentro. A descoberta da inocência, após execução, é pesadelo de todo líder que decide rápido demais,
mas maioria não tem coragem de enfrentar esse erro como Xangô fez. A transformação não vem de remorso passivo, mas de mudança estrutural. Ele não apenas se sente mal, ele reforma sistema inteiro que permitiu injustiça. A admissão pública de erro é ato revolucionário de liderança. Cultura de liderança tóxica pune vulnerabilidade, mas vulnerabilidade responsável gera respeito genuíno. A elevação das 3 mulheres a conselheiras oficiais é reparação concreta, não apenas simbólica. Ele não pede desculpas genéricas, ele redistribui poder. Na vida moderna, quantos líderes em política, negócios, famílias cometem injustiças por orgulho e depois se escondem atrás de autoridade em vez de assumir responsabilidade? O conceito de que justiça prevalece sobre poder inverte hierarquia tradicional onde força define o certo, princípio universal precede vontade individual. A transformação de medo em respeito verdadeiro só acontece quando liderança merece respeito, não quando exige através de coerção. Para homens especificamente em posições de poder, Xangô é modelo de masculinidade, que amadurece através de humilhação necessária. A ascensão final ao orixá, não como recompensa por perfeição, mas como coroação de jornada de transformação, é teologia radical, divindade através de redenção. Que a verdade sobre divindade nascer de enfrentar imperfeição, não negá-la, oferece caminho espiritual acessível. Você não precisa ser perfeito para ser sagrado, precisa ser honesto. E você, tem governado sua vida, seu trabalho, sua família com sabedoria ou apenas com autoridade? Já cometeu injustiça por orgulho e teve coragem de admitir e corrigir? Deixa nos comentários se você já foi o Xangô arrogante ou se está no processo de se tornar o Xangô sábio, ou se conhece líderes que precisam urgentemente dessa transformação. Se essa história te confrontou com algum erro de liderança não corrigido, curte, salva e compartilha com quem está em posição de poder e precisa dessa lição ancestral. Se inscreve no canal para mais ensinamentos sobre liderança que evolui através de responsabilidade. Axé.